Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Estamos de volta aqui, né? Com os nossos encontros de terça-feira no nosso templo unificado Irmão Radamés. Após um final de semana bem turbulento, né? Mas precisamos estar firmes e fortes, nos mantendo em oração, que é o que nós podemos fazer para ajudar o nosso país. Então, nós lemos aqui hoje o Provérbios 24. Só para começar assim, ele diz: não tenha inveja dos homens malignos e nem queira estar no lugar deles. Os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edificaria uma casa, mas com a inteligência que você deixa ela firme no chão. E assim por diante. É um provérbio muito significativo, né? Onde nós nos questionamos, são questões assim nos perguntando, né? E ele não falou que daria a você segundo a sua obra. Então, gente, o que nós estamos fazendo para receber segundo as nossas obras, né? Se a gente estiver plantando espinhos, né? Como aqui no Provérbios nos fala. Você está plantando espinhos, se você está plantando no meio dos espinhos, o que você espera colher? E hoje é um dia bem bacana para a gente refletir sobre isso, né? Sobre os malignos que estão soltos por aí, porque é o dia de São Francisco de Assis, né? Coisa mais querida, que pregou a paz enquanto esteve na Terra, né? E com certeza continua fazendo seu trabalho na espiritualidade, para que nós possamos entender um pouco daquilo que ele quis nos ensinar, né? Aquela oração mais linda, né? Que é onde houver guerra que eu possa levar a paz, que onde houver ódio que eu possa levar o amor. E o que nós estamos fazendo nesses últimos dias, meu povo? Mais uma vez nos degladiando, né? Escarnecendo dos nossos irmãos, ofendendo uns aos outros, baixando, né, o nosso nível de pensamento, a nossa aura, sujando a nossa aura, né, com pensamentos ruins. Que a gente possa, né, conseguir entender o que São Francisco de Assis quis nos ensinar. Quando ele dizia assim: faça-me de mim, Senhor, o instrumento da vossa paz. Quando ele disse para que nós nos colocássemos à disposição de Deus para sermos instrumentos da paz. O que ele esperava de nós? O que Deus espera de nós? Que a gente passe a nossa encarnação toda se degladiando, né? Compactuando com o mal, aceitando as maldades, principalmente aos nossos irmãos, né? Porque quando nós temos a sabedoria e o conhecimento, conforme foi falado aqui no provérbio, nós conseguimos nos isentar um pouco dessa agressividade, né? Ela não nos atinge. Mas aí nós vemos irmãos nossos mais frágeis sendo atingidos por essa agressividade, né? Sendo escarnecidos. E uma aura negra, eu falo praticamente todas as reuniões sobre isso. Nossos pensamentos, né? Eles lançam no espaço uma energia. E se os nossos pensamentos são ruins, né, são pensamentos de revolta, de ódio, de rancor, eles lançam no espaço uma aura negra. E aí aumenta, desculpa, gente, aumenta sobre a superfície terrestre, né, esse egrégor negro,
que nós não conseguimos afastar. Então, quando irmão, né, desrespeita irmão, se agride, se ofende, sente dentro de si uma raiva, um rancor, porque os nossos pensamentos eles podem até não serem expostos, mas eles são lançados. E aí se junta esse egrégor das trevas, que é o que eles estão querendo, né, nesse momento, para que o planeta demore um pouco mais para se transformar em planeta de regeneração, né? Então, se associam a entidades do mal e faz com que nós, né, e os nossos próximos e os próximos mais distantes sintam esse horror, esse rancor, essa raiva, e aí seja lançado no espaço toda essa fumaça negra, né, essa sombra impedindo da luz chegar até nós. Então, quando a gente consegue lembrar daquela oração tão linda de São Francisco de Assis, né? Pedindo para que nós sejamos o instrumento da paz de Deus. A gente pode respirar um pouco mais fundo, baixar a nossa bola, vamos dizer assim, né? E lembrar que nada nesse mundo é por acaso, que as coisas que nos acontecem, que acontecem ao nosso redor, no nosso país, no nosso planeta, foram plantadas por nós mesmos, né? Porque quando nós plantamos ali os espinhos, né, conforme está aqui na leitura, nós vamos colher frutos do espinheiro. E se nós não plantamos nessa vida, nós plantamos em outra. Então as coisas vão acontecendo e tá tudo certo, né? Por mais que pareça que tá muito errado, que é muito dolorido, que é muito sofrido, a gente vê as coisas acontecer de uma forma que não é o que a gente gostaria, ainda assim tá tudo certo. O que nós precisamos para modificar essas coisas? Mudar a nossa vibração, mudar a nossa energia, né? Mudar a nossa forma de pensar, não mudar o nosso ideal, não mudar aquilo que a gente acredita, mas mudar a forma como nós nos posicionamos naquilo, né? A forma como nós compreendemos aquilo. Que a gente possa perceber que nós podemos pensar diferente dos nossos irmãos, agir diferente dos nossos irmãos, mas a gente sempre tem que saber que o meu direito termina justamente ali aonde começa o do meu irmão, né? A gente tem que saber que eu posso pensar, querer as coisas do meu jeito, mas o outro também tem esse direito, por mais que para nós pareça que aquilo seja errado, né? Então, a gente precisa se respeitar enquanto seres humanos, filhos de Deus, né? Filhos de um Pai, que é puro amor, que é pura bondade, que é pura caridade. Eu ainda fiz uma brincadeira, acho que foi domingo, se eu não me engano, ou sábado. Me perguntaram o que é amor. O amor incondicional. Me falta a palavra. O que seria amor incondicional, né? Quando tu ama sem ver defeitos, ama de todas as formas uma pessoa simplesmente por ela ser um ser humano, né? E não consegui explicar. Aí me veio uma piadinha muito sem graça, mas eu vou ser obrigada a contar para vocês. Eu cheguei à conclusão que amor incondicional é aquela pessoa que consegue amar o Lula e o Bolsonaro ao mesmo tempo. Essa pessoa ama incondicional. Porque nessa época a gente teve aqueles que amavam o Bolsonaro e aqueles que amavam o Lula. Então não era amor incondicional. Era amor condicionado àquilo que a pessoa faz para lhe agradar, né? O amor incondicional é aquele que ama independente do que a pessoa seja, do que a pessoa faça, do que a pessoa pregue, do que a pessoa age. Então, o amor incondicional, somente nesse planeta, pouquíssimos avatares tiveram, né?
O maior deles, Jesus Cristo, com certeza, né? Com certeza ele nos amou plenamente. Nós estávamos lá jogando pedra nele, acusando ele, matando as criancinhas. Nós estávamos lá jogando os nossos irmãos nas arenas para serem comidos pelos leões e ele estava nos amando incondicionalmente. Então, se esse exemplo para a atualidade, para mim, é o exemplo perfeito de amor incondicional. É aquele ser que consegue amar independente do que a pessoa seja. Dependente das suas atitudes, do seu título. Saber que aqueles ali são seres humanos que merecem ser amados. Assim como o nosso Criador nos ama, né? Porque é assim que ele nos ama. Ele não escolhe para amar. Ele não escolhe, vai amar a mim e não vai amar a ti, ou vai amar ao fulano e não vai amar ao ciclano. Ele simplesmente ama. Do santo ao bandido, ao trevoso, aquele que está lá no fundo das trevas, tentando nos impedir o progresso espiritual do nosso planeta. Ainda assim é amado por Deus. E ainda assim vai ter uma outra oportunidade de se redimir, de crescer. E esse é o verdadeiro amor incondicional. Quando nós amamos, independente de quem seja. Conseguimos fazer isso? Estamos longe de conseguir isso. Não chegamos nem no dedinho mindinho do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos povos que habitam um planeta de terceira dimensão. Não temos nem noção do que é ser isso. A gente pode até dar o exemplo, saber o que é, mas na hora de sentir aqui dentro, o que a gente ama? Aquele que faz as coisas que nos agradam. A gente ama aquele que compactua com o nosso ideal. A gente ama os nossos filhos que estão próximos de nós, né? A gente ama o nosso esposo, os nossos irmãos, a nossa mãe, nosso pai, aqueles que estão perto de nós. Aquele que nos contraria, o filho do vizinho que joga pedra na nossa casa, a gente não ama. Aquele que joga bola na frente de casa e a bola bate no vidro, a gente não ama igual o nosso filho. Nosso filho pode fazer a mesma coisa que a gente ama, o outro não. Então a gente não tem amor incondicional. A gente gosta de ser amado incondicionalmente, quer que as pessoas nos amem exatamente do jeito que a gente é. Mas na hora de sentir o amor incondicional, não. A gente escolhe aqueles que nos agradam para amar. E assim nós desagradamos a Deus, né? Nós nos dizemos cristãos e nós agredimos os nossos irmãos que não se dizem. Nós nos dizemos, sei lá, bandistas e nós não aceitamos os que se dizem cristãos. E assim por diante, né? Usamos o nome dos avatares maravilhosos, né, que pisaram o planeta, Buda, Krishna, Jesus Cristo, né, entre outros, mas não sabemos agir minimamente como eles agiram enquanto aqui estiveram encarnados. E nos apossamos, né, dos títulos. Eu sou budista, eu sou umbandista, eu sou espírita, eu sou cristão. Sabem o que é ser cristão? Ser cristão é acreditar em Jesus Cristo. Todo aquele que acredita em Jesus Cristo é cristão. Simples assim, sem nenhuma diferença. Então, nós temos milhões, bilhões de cristãos no mundo inteiro. E ainda assim, seguindo ramificações religiosas diferentes, né? Mas a gente faz questão de botar título nas nossas coisas e ainda assim amar só aqueles que a gente acha que compactuam com as nossas ideias. Sendo que Jesus Cristo nos ensinou a amar incondicionalmente. Já falei demais. Como hoje é dia de nosso querido, né, São Francisco de Assis. Hoje quem vai conversar com vocês é o seu Xangô, né? Já que São Francisco de Assis é da linhagem de Xangô.
Então ele vai falar mais um pouco sobre justiça, paz e essas coisas mais. E dá nos dedos da gente um pouco. Um salve a todos os irmãos da terra. Salve, filha. Um salve, filho. Um salve a todas as entidades de luz que estão aqui nesse momento. Um salve aos nossos irmãos que vieram aqui em busca de ajuda. Um salve a todos. Que o Pai Maior possa permitir que os irmãos possam ser ajudados. Então, meus filhos, como a filha falou, o que é amor incondicional? Amar as pessoas, os animais, as plantas, os planetas, os astros, tudo igual. Independente do que aquele ser faça ou deixe de fazer. Um ser que está próximo de sentir amor incondicional na Terra são as mães. Está próximo, porque elas ainda conseguem compreender seus filhos e tentar fazer com que modifiquem os seus erros. Mas ainda assim, em alguns momentos, acabam por desistir. Mas o ser humano mais próximo de sentir amor incondicional são as mães. Mas, incrivelmente, este amor incondicional seria pelo seu próprio rebento. Porque se fosse ter o título de mãe e amar incondicionalmente a toda a humanidade, aí já seria outra história, certo? Porque como a filha disse, se o filho do outro agir como o seu próprio filho, que você ama incondicionalmente, independente do que ele faça, talvez aí você já não o ame igual ao seu filho. Por isso, a questão do amor incondicional é para os anjos, é para os avatares, é para os antigos deuses, como eram chamados, deuses do Olimpo, né? Que eram espíritos superiores, que então conseguiam enxergar a humanidade que está na infância do seu crescimento como aquela pequena criança que erra, mas dá para levantar, segurar em sua pequena mão, mostrar o seu erro, ensinar e fazer com que faça certo da próxima vez. Porque ninguém, meus irmãos, fica com raiva de uma criança pequena que erra, certo? Muitas vezes até acham graça, né?
engraçadinho assim, a criança errou, vamos auxiliar para que faça direito da próxima vez, né? Mas se é uma pessoa grande que faz a mesma coisa, um adulto, já os olhos são outros. E nós que estamos no patamar de seres do planeta de terceira dimensão, somos observados pelos avatares espirituais exatamente como crianças que estão aqui errando, que estão aqui aprendendo, caindo, tropeçando, jogando pedra na janela do vizinho, mas que temos condição de aprender, mas que ainda eles podem segurar na nossa mão e nos mostrar o caminho correto. É assim que somos vistos por eles. Enquanto encarnados trocam acusações, baixam a sua energia, lançam pensamentos de rancor e ódio na aura do planeta, os avatares pensam que pobre criança não sabe que se jogar no rio morrerá afogado. Pobre criança não sabe que se brincar com uma faca pode se machucar. E fica lançando essas ferramentas perigosas que serão voltadas contra elas mesmas. São crianças em aprendizado. São crianças errando, sofrendo com seus próprios erros, para que um dia aprenda. Então, passa de fase. Passa para aquela fase que vai errar menos. Não pense que a fase que vão sair do planeta Terra é para não errar. Ainda existe erro. Só que vão errar menos. Vão pensar mais vezes antes de agir errado. Vão ouvir os conselhos de Jesus Cristo em orar e vigiar. Porque se os meus irmãos conseguissem vigiar seus pensamentos, já seria de grande valia. Seria uma bênção para a aura planetária. Agora, se conseguisse vigiar os pensamentos e orar, ter gratidão ao Criador, ser grato pelas bênçãos que recebe, pedir iluminação no seu caminho espiritual. Então, meus filhos estariam prontos para alçar um voo mais alto. Mas o que vemos neste momento? Seres encarnados e desencarnados que se dizem espiritualizados, que seguem ramificações religiosas, se degladiando, se acusando, se ofendendo em nome de Jesus Cristo, usando o nome de Cristo em vão. Logo ele que pregou a paz entre todos. Logo ele que não levantou a mão em nenhum momento para acusar alguém.
Logo ele que seguiu o seu caminho no Calvário, em direção à cruz, sem se revoltar em nenhum momento. E nós, meus irmãos, enquanto encarnados, qualquer contrariedade é o suficiente para nossa energia baixar e nos sentirmos ofendidos. Deu para tocar no ego. Encostou na sua contrariedade no ego, como o filho disse, o estrago está feito. É claro que a espiritualidade não imagina que os seres encarnados não terão pontos de vista diferentes, não entrarão em debate, não estarão buscando posturas diferentes uns com os outros, né? Mas o que queremos, o que pregamos, meus irmãos, é que respeite o seu irmão, que ame o seu irmão independente do que ele faça. Porque o amor quebra barreiras. O amor, ele lança faíscas de luz, quebrando essa aura obscura que tem se formado sobre o planeta. Quando os meus irmãos conseguir perceber a grandeza do que é amar ao outro, conseguirão se libertar um pouco do ego. Porque o ego é o ser, não é algo separado do ser. É aquela parte mais animal, né? Digamos assim, mais animal do ser. E não é o animal encarnado, porque vemos nossos irmãos que trabalham para as trevas com um ego extremo, né? Por isso, portanto, que não querem o avanço do planeta para que possam continuar no poder. Então não é para te dizer assim, é um instinto animal da carne, não. É algo do ser, esteja ele encarnado ou não. Até que um dia se perceba que aquilo ali não é importante, que o que realmente importa é o amor, é o progresso, é se voltar para a luz. E aí então vai se modificando. Mas enquanto não percebe, vamos travando as grandes guerras. E os filhos imaginam que essas grandes guerras se iniciam na parte visível, né, filha? Os filhos imaginam isso, né? O povo começa a se definhar aqui, degladiar aqui, e aí vai para a espiritualidade. Ao contrário. É planejado na espiritualidade. Os encarnados agem como marionetes nas mãos da espiritualidade das trevas. Não percebem que estão fazendo exatamente aquilo que eles esperam. E aí se expõe, né, a guerras. Hoje em dia as guerras, né, meu filho, são através de palavras nas informações digitais, é isso? Sim. Né? E se formam aquelas guerras ali, sendo atiçada pelas sombras. E não percebemos que não estamos nos protegendo o suficiente para não ser influenciados.
Quantos de nós, em algum momento, para pensar por que essas coisas acontecem? Quantos dos encarnados param para pensar? Acha que aquele sentimento de posse daquele momento é seu? Eu penso desse jeito. Doce engano. Sempre que baixamos a nossa vibração por interferência das trevas, sejamos nós de qual crença for, estejamos nós dentro de qual igreja estiver, se abrirmos a porta do nosso coração e da nossa mente para as trevas, estaremos guerreando com os nossos irmãos. A leitura que foi feita hoje, ela é muito apropriada. Não escutai as palavras do maligno. Os filhos acham que essas palavras do maligno são palavras do maligno encarnado? Quando foi colocado aqui na Bíblia, não ouçam as palavras do maligno. É para os filhos orar e vigiar. Porque se o filho ora e vigia, não ouve. Salva, como é que é? Enfim, o beijo nos lábios de um maligno, ele parece ser doce, mas o fel está por trás. Então, meus filhos, não escutai a palavra do maligno, são as sombras, nossos irmãos, não são demônios, não são monstros, são nossos irmãos perdidos nas ilusões, mas que estão perturbando a atmosfera do planeta. Estão minando em pequenos campos que se expandem para que o planeta não alce os voos mais altos. A parte de cada um de vós é orar e vigiar. Porque como todos sabem, já foi dito muitas vezes, o planeta vai mudar, vai trocar a atmosfera energética. E aqueles que não tiverem mais conexão com ele, irão reencarnar em outro lugar. Aqueles que querem guerrear vão para um planeta que precisa de guerra ainda, para que seus movimentos façam ele também vir progredir. E assim vai se dando a seleção natural que os filhos ouvem dizer. Seleção natural. Vai ficando no planeta os espíritos que têm mais afinidade com a energia que o planeta vai ter daqui para frente. Mas para que isso aconteça,